Chegou a loja Cine Qua Non, onde você encontrará os produtos de todos os nossos canais e filmes. Site seguro, compra por boleto, Pix ou cartão de crédito, parcelado em até 12 vezes e entrega para todo o Brasil com frete incluso. Além de nossas estampas e impressões, também fazemos produtos personalizados. Basta que envie a sua arte por WhatsApp e digite o código Cine Qua Non. Estampas únicas, com qualidade única e com um preço único. O que está esperando? Mostre que você tem bom gosto e sabe se diferenciar. Cine Qua Non, te fazendo feliz, até mesmo quando você não estiver conectado. Sempre que um político é morto, vem à mente de todos nós que a principal motivação tem a ver com questões que envolvam o cargo, supostos envolvimentos com corrupção, adversários que queiram deixar o caminho livre e até mesmo a possibilidade de queima de arquivo. Você está em casos policiais e outros crimes. Em 2002, um crime chocou a grande São Paulo: o sequestro e morte do prefeito Celso Daniel. Um crime cruel e bárbaro que só é lembrado a cada 4 anos, ou seja, sempre que há eleições. Muito se suspeitou, muito se especulou e muito foi até afirmado. Claro que isso tudo aconteceu nas redes sociais, que são dominadas por bolhas e onde o que mais importa é se criar uma guerra de narrativas, principalmente se não houver compromisso com a verdade, pois a verdade que vale na internet é aquela que você quer acreditar e não a que o mundo real impõe. Veremos agora o caso Celso Daniel. O caso Celso Daniel refere-se aos acontecimentos que envolveram a morte de Celso Daniel, então prefeito do município de Santo André, em São Paulo. O prefeito Celso Daniel, do Partido dos Trabalhadores, foi assassinado em 18 de janeiro de 2002, em um crime que surpreendeu o país. O caso foi um dos mais comentados na época e vira e mexe volta a ser falado diante de tantas contradições que surgiram ao longo das investigações. Celso Daniel tinha 50 anos de idade quando ocupava o cargo de prefeito de Santo André pela 3ª vez e foi sequestrado na noite de 18 de janeiro de 2002, quando saía de uma churrascaria localizada na região dos Jardins, em São Paulo. O político do PT era um dos grandes líderes carismáticos da região do ABC, filho de Bruno José Daniel, ex-prefeito de Santo André. Ele enveredou na política depois de estudar filosofia e se formar em engenharia. Celso foi eleito prefeito de Santo André em 1988 e assumiu o cargo no ano seguinte. Depois, foi deputado federal por São Paulo e voltou à prefeitura da cidade natal em 1997. Ele estava no cargo quando foi assassinado. O crime é rodeado de diversas teorias,
E mesmo 2 décadas depois, muitas questões ainda são levantadas sobre o que de fato aconteceu com o político petista. Segundo a imprensa, o prefeito estava numa Mitsubishi Pajero blindado, na companhia do empresário Sérgio Gomes da Silva, conhecido também como o Sombra. O carro teria sido perseguido por outros 3 veículos, um Santana, um Tempra e uma Blazer. Na rua Antônio Bezerra, perto do número 393, no bairro da Vila Vera, distrito de Sacomã, zona sul da capital, os criminosos fecharam o carro do prefeito, dispararam contra os pneus e vidros traseiros e dianteiros de seu carro. Gomes da Silva, que era o motorista, disse que, na hora, a trava e o câmbio da Pajero não funcionaram. Os bandidos armados, então, abriram a porta do carro, arrancaram o prefeito de lá e o levaram embora. Sérgio Gomes da Silva ficou no local e nada aconteceu com ele. Na manhã de 20 de janeiro de 2002, no domingo, o corpo do prefeito Celso Daniel foi encontrado com 11 tiros na Estrada das Cachoeiras, no bairro do Carmo, na altura do quilômetro 328 da rodovia Regis Bittencourt, a BR-116, em Juquitiba. Querem nos calar? Contamos com a sua ajuda para que isso não ocorra. Crimes não podem ser esquecidos e criminosos não podem ficar impunes. Divulguem os vídeos, só assim não seremos intimidados. Equipe Sine Qua Non. Segundo o Ministério Público de São Paulo, Celso Daniel foi morto porque descobriu a cobrança de propinas e tentou impedi-las. Os desvios abasteceriam o Caixa 2 do partido, segundo promotores. No entanto, para a polícia, o político foi morto em um crime comum. No primeiro inquérito da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que foi concluído em 1º de abril de 2002, foi apontado que se tratava de um sequestro seguido de assassinato cometido por uma quadrilha da favela Pantanal, localizada na zona sul de São Paulo. Portanto, o crime foi considerado como comum. Mas, até hoje, há quem defenda que motivações políticas tenham levado à morte do então prefeito. Segundo o relatório final da polícia, apresentado pelo delegado Armando de Oliveira Costa Filho, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, 6 pessoas de uma quadrilha da favela Pantanal, da zona sul de São Paulo, cometeram o crime. Entre elas estava um menor de idade que confessou ter sido o autor dos disparos que atingiram o prefeito. O inquérito policial concluiu que os criminosos sequestraram Celso Daniel por acaso. Frustrados por perderem de vista seu alvo, um empresário cuja identidade não foi revelada. Os integrantes da quadrilha seriam Rodolfo Rodrigo de Souza Oliveira, o Bonzinho, José Edson da Silva, Edson, Itamar Messias Silva dos Santos, o Itamar, Marcos Roberto Bispo dos Santos, conhecido como Marquinhos, e Elcide Oliveira Brito, o John. O líder da quadrilha seria Ivan Rodrigues da Silva, também conhecido como Monstro. O local do cativeiro foi escolhido por Edson, que alugou um sítio em Juquitiba para isso. 2 carros foram roubados para o sequestro, uma Chevrolet Blazer e um Volkswagen Santana. A quadrilha se reuniu no dia 17 de janeiro de 2002 e definiu que o sequestro ocorreria no dia seguinte. No dia 18 de janeiro, à tarde, teve início a operação. Monstro e Marquinhos saíram do Santana e os outros criminosos foram na Blazer. Por um telefone celular, o Monstro
coordenava toda a ação. Os meliantes da Blazer começaram a perseguir o comerciante que pretendiam deter. Contudo, perderam-no de vista. O líder do bando monstro ordenou então que o grupo abortasse a ação e que atacasse o passageiro do primeiro carro importado que fosse encontrado no caminho. Os bandidos começaram a trafegar pelas ruas da região e Monstro escolheu como novo alvo a Pajero, onde viajavam o prefeito Celso Daniel e o empresário Sérgio Gomes. O bando começou a perseguir a Pajero do prefeito, utilizando a Blazer para bater na traseira da Pajero, até que Itamar e Bonzinho saíram da Blazer, atiraram na direção da Pajero e tiraram o prefeito Celso Daniel do carro, rendido à força. Ele foi levado até a favela Pantanal, na divisa entre Diadema e São Paulo. Na favela, os bandidos retiraram Celso Daniel da Blazer, colocaram-no no Santana e levaram até o cativeiro em Juquitiba. No dia 19 de janeiro, os criminosos souberam pelos jornais que tinham sequestrado o prefeito de Santo André. Eles ficaram com medo e resolveram desistir. Monstro ordenou a Edson que a vítima fosse, entre aspas, dispensada. Segundo os outros integrantes da quadrilha, Monstro quis dizer com isso que Celso Daniel deveria ser libertado. Contudo, Edson entendeu que deveria matar o prefeito. Edson contratou um menor conhecido como Lalo para matar a vítima. Edson, Lalo e Celso Daniel foram até a estrada da Cachoeira em Juquitiba. O Edson deu a ordem para Lalo matar o prefeito. 2 dias depois, o corpo de Celso Daniel foi encontrado com 8 perfurações à bala. A família de Celso Daniel não ficou satisfeita com o resultado do primeiro inquérito policial, que disse que o prefeito foi vítima de crime comum, assassinado por engano por uma quadrilha de sequestradores. Para a família do prefeito, o crime teve motivação política. O irmão de Celso Daniel, João Francisco Daniel, que disse que José Dirceu teria recebido dinheiro oriundo de propinas, se retratou em 2006 após Dirceu mover uma ação por danos morais e disse que só tinha o desejo de ver o assassinato de seu irmão solucionado. Aviso importante: se você gosta das lives que acontecem aqui no canal, tem um comunicado para ser compartilhado. De agora em diante, as transmissões ao vivo acontecerão no Instagram. Então siga @Luiz_Rangel no Instagram para assistir às novas lives do Casos Policiais, onde comentários serão respondidos, dúvidas serão sanadas e a troca de ideias e novos casos continuarão presentes. Casos Policiais com Luiz César Rangel. O empresário Sérgio Gomes da Silva, que era o motorista da Pajero onde viajava o prefeito Celso Daniel, disse que, quando foi fechado pelos bandidos, a trava e o câmbio do veículo não funcionavam, o que impossibilitou a fuga e permitiu aos bandidos abrirem a porta do carro e levarem o prefeito. Uma análise pericial foi feita na Pajero e a conclusão dos peritos é que o carro não tinha nenhum defeito elétrico ou mecânico que justificasse uma falha. Segundo os peritos, se houve falha na hora, ela foi humana. Um dos promotores do caso mostrou ao menor que alegou ter atirado no prefeito uma foto de Celso Daniel. Este não conseguiu reconhecer a pessoa na foto, sendo posta em dúvida a hipótese de ele ter sido o autor dos disparos que vitimaram Celso Daniel. A família pressionou as autoridades para que o caso da morte do prefeito fosse reaberto.
Em 5 de agosto de 2002, o Ministério Público de São Paulo solicitou a reabertura das investigações sobre o sequestro e assassinato do prefeito. Em agosto de 2010, a promotora Eliana Vedramini, responsável pela investigação e denúncia que apura o assassinato do ex-prefeito Celso Daniel, sofreu um acidente automobilístico em uma via expressa de São Paulo. O veículo blindado, conduzido pela promotora, capotou 3 vezes após ser repetidamente atingido por outro automóvel, que fugiu sem prestar socorro. Hipótese de crime político, muitos integrantes da família do prefeito morto acreditaram na hipótese de ter sido um crime político. Segundo o irmão de Celso Daniel, o oftalmologista João Francisco Daniel, o prefeito morreu porque detinha um dossiê sobre corrupção na prefeitura de Santo André. Tal hipótese é questionada por muitos, uma vez que João Francisco, filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, fazia oposição a seu irmão, com quem era rompido pessoal e politicamente. João alega que seu irmão Celso Daniel, quando era prefeito de Santo André, sabia e era conivente de um esquema de corrupção na prefeitura, que servia para desviar dinheiro para o Partido dos Trabalhadores, o PT. O suposto esquema de corrupção envolveria integrantes do governo municipal e empresários do setor de transportes e contaria ainda com a participação de José Dirceu. Empresários de ônibus da região do ABC paulista, como a família Cabrilli, controladora da aviação São José Expresso Guarará, confirmaram que Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, coletava mensalmente uma propina das empresas, com valores que variavam entre 40 e 120 mil reais. Ainda de acordo com estas denúncias, as empresas que participavam do suposto esquema seriam beneficiadas em Santo André. A filha do dono da aviação São José Expresso Guarará, Ângela Cabrilli, contou em depoimento ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público de Santo André e a CPI da Câmara Municipal de Santo André, realizada logo após a morte de Celso Daniel, que a aviação padroeira, que supostamente participava do apontado esquema, ganhou a concessão de uma linha AB47R, que fazia Santo André, terminal de Santo André, a Santo André Oeste, prejudicando a aviação São José, que mantinha uma linha com itinerário semelhante. A linha da aviação padroeira acabou fazendo com que a São José extinguisse a linha mais antiga, AT45, Vila Suíça, Estação Santo André, e entrasse em prejuízo. Até então, a aviação São José não participava do suposto esquema. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes, com Luiz César Rangel. Os acusados negam as denúncias e vêm se defendendo nos fóruns apropriados. Ainda segundo o depoimento do irmão de Celso, João Francisco Daniel, algumas pessoas começaram a desviar para suas contas pessoais o dinheiro que, por sua vez, já era desviado ilegalmente para o PT. Celso Daniel descobriu isso e preparou um dossiê que teria desaparecido após seu assassinato. O presidiário José Felício, conhecido como Geleião, disse à polícia ter ouvido falar sobre o dossiê de Celso Daniel e de uma ameaça de morte. O empresário Sérgio Gomes da Silva,
O Sombra, que dirigia o carro em que viajava o prefeito na noite do sequestro, foi indiciado pelo Ministério Público de São Paulo, acusado de ser o mandante do assassinato do prefeito. De acordo com o Ministério Público, foi Sombra quem ordenou a morte do prefeito para que um suposto esquema de corrupção na prefeitura de Santo André não fosse descoberto. Sombra foi preso e negou qualquer participação na morte do prefeito. Os promotores Roberto Wilder Filho e Amaro José Tomé, do GAECO do Ministério Público de Santo André, pediram em 2005 a reabertura das investigações policiais. Por ordem do secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Saulo de Castro Abreu Filho, o caso foi encaminhado para a delegada Elizabeth Sato, então titular do Distrito Policial de número 78, nos Jardins. Os promotores pediram que o caso não fosse encaminhado novamente ao Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas da Polícia Civil Paulista, que já tinha concluído pela tese de crime comum. Mesmo após a reabertura das investigações, o delegado-geral na época, Marco Antônio Desgualdo, declarou acreditar na tese de crime comum, o que é negado veementemente pelos promotores e pelos familiares de Celso Daniel. Um segundo inquérito, conduzido novamente pela delegacia titular, a 78ª DP, Elizabeth Sato, indicada pelo então secretário Saulo de Abreu, aberto no segundo semestre de 2005, em meio ao turbilhão da CPMI dos bingos, a chamada CPI do fim do mundo, Elizabeth foi escalada pela Secretaria de Segurança para apurar denúncia dos irmãos desafetos do prefeito João Francisco e Bruno. Elizabeth Sato encaminhou à Justiça e ao Ministério Público relatório de 5 páginas sobre o caso, com a conclusão de que o crime não teve motivações políticas. O inquérito, com data de 26 de setembro de 2006, é anterior ao primeiro turno das eleições presidenciais. Sua repercussão na mídia só se deu no final de novembro de 2006. A delegada ouviu os 7 pistoleiros presos sob acusação de terem sido os executores do prefeito. Novamente, confessaram o crime. A novidade foi um dos acusados ter admitido a autoria dos 7 disparos que vitimaram o prefeito. O Lalo, à época do crime com 15 anos, disse ter atirado por mando e coação de José Edson da Silva, o Zé Edson, este sim o principal executor do crime e indivíduo que exala violência e descomprometimento com a vida humana, segundo o relatório. Sérgio Chefe e ex-vereador Klinger Souza, do PT, acusados de comandar uma quadrilha de distribuição de propinas na cidade, não foram reconvocados por não haver elementos novos para serem perguntados e para não transformar a investigação em um acontecimento político. 7 anos depois, a Justiça ainda não havia concluído as oitivas de testemunhas de defesa dos 8 denunciados pelo homicídio. A previsão era que, quando essa fase fosse concluída, se a Justiça reconhecesse que havia indícios suficientes de serem os réus os autores, iria submeter o processo ao julgamento final no Tribunal do Júri. Caso contrário, o Poder Judiciário poderia arquivar o processo. Elcídio Oliveira Brito, conhecido como John,
condenado pelo sequestro do ex-prefeito, no dia 4 de agosto de 2010, fugiu da penitenciária de Pacaembu, a 617 quilômetros de São Paulo, e foi capturado numa favela no Jardim Miriam, São Paulo, em 11 de novembro de 2011. As investigações sobre a morte de Celso Daniel ganharam novos elementos em 2012 com o depoimento de Marcos Valério, operador do Mensalão, em julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Marcos Valério afirmou à Procuradoria, tentando firmar acordo de delação premiada, que o ex-presidente Lula e ex-ministro Gilberto Carvalho estariam sendo extorquidos por criminoso envolvido no caso. O motivo seria um esquema de cobrança de propina existente na Prefeitura de Santo André, que era administrado por Celso Daniel. Para quem gosta de escrever, editar, atuar ou lidar com artes visuais e gráficas, saiba que a criação de conteúdo é a profissão do futuro. Se quiser integrar ao time da Sine Qua Non, nos envie o seu contato por e-mail, esse e-mail que está na tela. Quem sabe o seu talento não seja revelado e muito em breve venha fazer parte de nossos projetos. Atuamos desde a criação de conteúdo para a internet a produções cinematográficas. O futuro de todos nós só a Deus pertence, mas o seu, quem decide é você. Afinal, somos resultado de nossas escolhas, do humor à informação, do jornalismo ao cinema. Sine Qua Non, a sua porta de entrada no virtual para o mundo real. Após a morte de Celso Daniel, mais 7 pessoas morreram, todas em situações misteriosas. O empresário Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, e um dos principais envolvidos no crime, morreu de câncer em 27 de setembro de 2016 na cidade de São Paulo. Formado em pedagogia com pós-graduação em filosofia da educação, Sérgio Gomes da Silva foi professor dos funcionários da Pirelli, empresa que Celso Daniel fazia parte do time veterano de basquete. Os dois se conheceram através de Marilena Nakano, mulher do irmão caçula. Em 1998, durante a campanha para prefeito de Santo André, Celso Daniel tinha o amigo como seu segurança. Depois de eleito novamente em 1996, Celso levou para a prefeitura, onde ganharia cargos cobiçados como a chefia da Guarda Municipal e da Defensoria Pública. O apelido Sombra foi criado por um grupo incomodado com a aproximação de Sérgio com o prefeito. Mortes suspeitas de pessoas ligadas ao caso. Após o assassinato do prefeito, uma série de personagens ligados ao crime viriam a acontecer. Antônio Palácio de Oliveira, morto em fevereiro de 2003. O garçom do restaurante Rubaiyat, que atendeu Celso Daniel e Sombra em jantar pouco antes do sequestro, morreu ao se chocar de moto contra um poste quando era perseguido por 2 homens. Trazia consigo documentos falsos com um novo nome. Membros da família disseram que ele havia recebido R$60 mil de fonte desconhecida em sua conta bancária. O garçom ganhava R$400 por mês. De acordo com os colegas de trabalho, na noite do sequestro do prefeito, ele teria ouvido uma conversa sobre a qual teria sido orientado a ficar em silêncio. Quando foi convocado a depor, disse à polícia que tanto Celso como Sombra pareciam tranquilos e que não tinham ouvido nada de estranho. O garçom chegou a ser assunto de um telefonema gravado pela Polícia Federal entre Sombra e o então vereador de Santo André, o Killinger.
8 dias depois de o corpo de Celso ter sido encontrado, abre aspas, você se lembra do garçom que te serviu lá no dia do jantar? E o que sempre te servia? Ou era um cara diferente? Fecha aspas, indagou Killinger. Abre aspas, era o cara de costume. Fecha aspas, respondeu Sombra. O suposto acidente foi testemunhado por Paulo Henrique Brito, que iria morrer no mês seguinte. Paulo Henrique da Rocha Brito, morto em março de 2003, testemunhou o acidente e acionou o serviço de resgate. A polícia não pôde ouvir seu depoimento, pois 20 dias depois, a única testemunha seria morta no mesmo lugar com um tiro nas costas. Tudo o que se sabe é que o assassino teria fugido numa moto azul. A suspeita de sua morte recaiu sobre 2 menores, conforme conclusão policial. O motivo da morte teria sido motivado por vingança, algo relacionado à conduta de menores infratores dentro da FEBEM, onde a vítima trabalhava. Irã Moraes Rédua, assassinado em dezembro de 2003. Irã era funcionário da empresa Serviço Funerário da Serra e foi responsável pelo recolhimento do corpo de Celso Daniel. O agente funerário Irã Moraes Rédua foi assassinado com 2 tiros quando estava trabalhando. Foi o primeiro a reconhecer o rosto político. Irã foi assassinado no dia 23 de dezembro de 2003. Em fevereiro de 2006, 4 anos depois da morte de Celso Daniel, foi preso o responsável pela morte de Irã, Alexandre de Almeida Moraes. Ao confessar o crime, Alexandre disse que a ordem veio de seu patrão, Fábio Ervelha, dono de uma funerária concorrente. O mandante também foi preso. Para a polícia, o crime fora motivado por uma disputa territorial. Dionísio de Aquino Severo, assassinado em abril de 2002. Sua morte se deu 3 meses depois da de Celso e 2 dias depois de ter dito que teria informações sobre o episódio. Ele havia sido resgatado do presídio 2 dias antes do sequestro. Foi recapturado. Dionísio seria o suposto elo entre quadrilha e Sombra. Líder da quadrilha da favela Pantanal, foi resgatado por um helicóptero do presídio Parada Neto, em Guarulhos, 2 dias antes do sequestro de Celso Daniel, do qual participou. Foi preso 3 meses após o crime e afirmou à polícia que tinha revelações a fazer. Antes de contar o que sabia, foi encontrado morto no presídio do Belém, em São Paulo. As circunstâncias de sua morte foram bastante atípicas, embora fosse de conhecimento da polícia que ele fora jurado de morte pelo PCC, antes do sequestro de Celso Daniel. Ailton Freitas, um dos presos que fugiram com ele, disse em depoimento que Dionísio havia sido resgatado para cumprir a tarefa de queima de arquivo de um peixe grande e que o empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, seria o mandante do crime. Manuel Sérgio Estevam, o Sérgio Orelha, amigo de Dionísio, com quem dividira a cela na penitenciária de Avaré, deu guarida a Dionísio em seu apartamento logo que ele fugiu da prisão. Orelha seria assassinado em setembro de 2002. Otávio Mercier, o investigador do DENARC, que ligou para Severo na véspera do sequestro, morreu em troca de tiros com homens que tinham invadido seu apartamento, morto em junho
de 2003. Carlos Del Monte Prince, morto em 12 de outubro de 2005, médico legista que emitiu o laudo identificando sinais de tortura no corpo do prefeito, afirmando que Celso Daniel foi embalsamado, o que possibilitaria uma autópsia posterior e que a real data da morte foi em 19 de janeiro. Prince foi encontrado morto em seu escritório em outubro de 2005. A Polícia Civil concluiu que o médico cometeu suicídio por causa do fim de seu casamento, ingerindo um coquetel de medicamentos. O caso, que completou 20 anos no último dia 20 de janeiro de 2022, ganha nesta quinta-feira uma série documental de 8 episódios exibidos na Globoplay. O prefeito era uma figura respeitada pelos membros do PT, como mostra o documentário com participação de José Dirceu, ex-presidente nacional do partido, e Gilberto Carvalho, secretário de Comunicação de Santo André e, posteriormente, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Vamos analisar este crime. A sabedoria popular dita que quem não deve não teme, e é baseado não somente nisso, mas também nas próprias investigações da polícia, que podemos chegar à conclusão que a morte de Celso Daniel não teve motivação política. Se esse caso fosse realmente um esqueleto no armário do Partido dos Trabalhadores, certamente figuras-chave do partido e militantes ativos do mesmo não estariam presentes no documentário recentemente produzido pela Globoplay. Um dos nomes mais importantes do partido e ligado a Celso Daniel, o próprio Zé Dirceu, participa do documentário. Que o caso é intrigante, isso é indiscutível, principalmente pela forma que aconteceu. Ao contrário do caso Marielle Franco, que foi metralhada juntamente com seu motorista em uma via pública, caracterizando uma execução. Celso Daniel possui o fator do sequestro, fator este que para uns pode ser motivo até mesmo de suspeita. A grande questão é que, independente das provas que possam ser apresentadas, muitos irão sempre não acreditar. O mesmo acontece com o formato do nosso planeta. Não adianta mostrar provas de que a Terra é redonda. Sempre existirão os que possuem como religião o terraplanismo. Meu nome é Luiz César Rangel e eu te encontro no próximo crime.